Fala, nação, saudações rubro-negras. Galera, e continua essas loucuras do famoso scout do Flamengo e do seu José Boto, com essas contratações que a gente não entende. E engraçado, cara, que eu fico aqui pensando, fico analisando alguns influenciadores do Flamengo e até jornalistas, né? Que antes atacava a antiga diretoria do Flamengo e algumas contratações. Agora nessa não. Consegue fazer marabalismo para dizer que um jogador irlandês que não faz gols é um bom jogador, é rápido, é um jogador de ponta, que não tem destaque no futebol nenhum, em clube grande nenhum, mas que para o Flamengo é bom e que custa 35 milhões de reais, parece. Então assim, a gente tem que tentar entender esses argumentos, cara, principalmente desses influenciadores. Porque um cara que joga no futebol da segunda divisão da Inglaterra, num time que briga pelo meio de tabela lá na segunda divisão, mas que pro Flamengo serve. E pro Flamengo pagar 35 milhões de reais para um jogador. Hoje eu estava assistindo uma resenha, até engraçada, na Jovem Pan, onde o Vampeta, né, que jogou com o ex-jogador irlandês Robin Keane, o Vampeta ligou pro cara ao vivo para perguntar do cara: e aí, o jogador aí, o Mickey Johnson, vai pro Flamengo, seria uma boa? E você vê, cara, que o cara tá querendo dizer: não, é um bom jogador, mas não é um centroavante. Tem algumas coisas para aprender ainda. Pô, um cara com 26 anos tem algumas coisas para aprender. Você vê, se vocês pesquisarem o vídeo, vocês vão ver, né? E, cara, não é possível que ele não consegue encontrar um jogador aqui na Sul-Americano, um jovem, como o Botafogo fez aí com o tal do Montoro, que é um bom jogador, mas tem que ser lapidado ainda. Então, cara, eu fico pensando, que scout é esse do Flamengo, que Boto lidera, que vai achar jogadores desse nível? Por exemplo, Carrascal, colombiano que está jogando na Rússia. A Rússia que não tem, hoje, não tem relevância nenhuma, porque não disputa as grandes ligas europeias, os clubes não disputam por causa da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, eles estão banidos das principais competições europeias. Aí vai buscar o Carrascal, vai pagar 12 milhões de euros no Carrascal. Um jogador comum, que supostamente vem para o lugar do Arrascaeta. Cara, eu não entendo o que está acontecendo com o Flamengo. O que eles estão querendo fazer com o Flamengo? Agora tem o tal do Barcos, um argentino que também joga na Rússia. Por que Rússia? Será que não teria um outro centro para buscar um jogador? Aí agora vem um ex-jornalista da Rádio Globo, que vive dando choque aí, e postando, dizendo que o Wesley está fechado, já está vendido para outro clube, não tem nada certo ainda, ele já disse que já está fechado. Agora ele está falando que o Depou, aquele jogador que joga no Atlético de Madrid, o argentino, de 31 anos, se eu não me engano, que o Flamengo está de olho nele. O Flamengo não está de olho nele. Ele vai ficar livre no mercado, porque o Atlético de Madrid vai vender o jogador, não quer mais ficar com o jogador, está negociando para ele sair, para ele procurar outros clubes, vai vender o jogador. Aí o cara já vem falar que o Flamengo já está de olho no cara. Não está de olho no cara, ele tá para ser negociado pelo Atlético de Madrid e não é um jogador tão barato. Aí ele já está dizendo aí que o Flamengo deve pagar, eu agora não lembro se foi 13, 14 milhões, eu sei que é milhões de euros, que não vale isso tudo, não vale. Então, rapaziada, a gente fica revoltado porque parece que estão querendo desconstruir um trabalho. Eu não estou defendendo a antiga diretoria do Flamengo, que teve seus erros, mas a gente tem que ser honesto. Foi a diretoria mais vitoriosa da história do Flamengo, cara. Ganharam tudo, praticamente tudo que disputaram.
Aí agora vem o BAP, que parece ser um cara vaidoso, muita gente chamava o Landim de soberbo, marrento, e o BAP é vaidoso. O BAP, ele quer desvincular a imagem da antiga diretoria que ganhou tudo, para tentar vincular dele, transformar a imagem dele no todo-poderoso presidente do Flamengo, como o maior presidente da história. Mas já está começando a fazer besteira, gente. Então, galera, queria que vocês não caíssem nessa ladainha aí. E a gente não pode ficar acreditando nessa história toda, cara. Infelizmente, influenciador, jornalista, tá difícil a gente acreditar quem tá falando a verdade e quem não tá, né? Mas eu, na minha visão de torcedor raiz, né, eu quero entender o que leva um scout de um clube como o Flamengo, gigante como o Flamengo, a procurar jogadores, somente os estrangeiros, na Rússia, que hoje não tem relevância nenhuma. Como trouxe o Juninho do Bequistão, e agora traz um irlandês do futebol da Inglaterra, da segunda divisão, que luta por metro de tabela, que não sabe fazer gol. Aí eu quero entender essas coisas. Será que o scout não está conseguindo encontrar um jogador aqui na Argentina, no Uruguai, no Equador, na Colômbia, jovens jogadores, aqui no Brasil mesmo? O Bahia mesmo pegou um garoto chamado Eric Pulga, que eu acho, se eu não me engano, ele era do Goiás, jogando muita bola. Então, cara, a gente fica chateado porque, assim, são coisas que o Flamengo está acontecendo ultimamente, que a gente precisa refletir e procurar entender o que está acontecendo com o Flamengo. O que está acontecendo com o Flamengo. Mas aquela história, a gente não pode torcer para que esses caras, se vier mesmo, não dá certo. A gente tem que torcer para dar certo. Sabe por quê? Se eles derem errado, quem vai sair prejudicado nessa história toda é o Flamengo. É o Flamengo. Vai ser a gente que é torcedor. Vamos virar chacota. A gente tem que torcer para dar certo. Entendeu? Independente da diretoria estar fazendo lambança ou não, independente do Boto estar fazendo lambança ou não, a gente tem que torcer para dar certo. E vamos torcer para que se vier o Barco, o Carrascal vier mesmo, que eles possam dar certo e que esse irlandês também possa dar certo. Tá bom, pessoal? Então eu queria que você se inscrevesse aí no nosso canal, compartilha, dá aquele like, eu preciso da ajuda de vocês. Nosso canal já ultrapassou a marca de 800 seguidores, graças a Deus, graças a vocês. E como eu falei, a minha meta é chegar a 1000 seguidores. E se eu conseguir chegar a 1000 seguidores até o final do ano, eu vou sortear uma caneca aqui do meu canal, um brinde do meu canal, aqueles que mais comentarem. Eu vou fazer uma seleção dos últimos 10 vídeos, aqueles seguidores que mais comentarem no meus vídeos, eu vou listar os 10 nomes e vou fazer um sorteio ao vivo de um brinde da minha caneca e vou estar enviando para vocês, tá bom? Mas tem que ser comentários relevantes, né? Simplesmente botar kkkk, né? Ou risada, tem que comentar mesmo sobre o assunto, tá bom, pessoal? Tamo junto, saudações e ajuda a gente nessa aí. Valeu? Fui!